Boa noite, eu sou Cristina Benac e esse é o canal Cristina Benac Art Delivery. Esse canal tem o propósito de conversar com pessoas interessantes, artistas, colecionadores, que estejam sempre integrados no universo das artes. A finalidade é que vocês, na hora de fazer uma aquisição em obra de arte, o façam sempre com mais consciência e segurança. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com um grande artista que com certeza vocês conhecem, que é o Zezão. Zezão, muito obrigada por receber a gente aqui. Prazer, tudo bem. E vamos lá, vamos fazer essa entrevista, vocês vão ver quanta história interessante. Zezão, aonde você nasceu? Como você começou nesse universo do grafite, arte de rua? Conta pra gente um pouquinho dessa história toda. Tá, bom, eu sou o Zezão, José Augusto Marupanda, tenho 51 anos, sou de São Paulo, nasci em São Paulo, na capital. Iniciei meu contato com arte na escola e tal, tudo, mas onde eu me firmei mesmo foi em 95, né? Que eu sou um artista paulistano, então sempre vim de uma bagagem do skate, de cultura urbana. E em 95 foi quando eu conheci o movimento hip hop, né? Que o grafite faz parte desse movimento urbano de Nova York, quando chegou no Brasil, né? Então me considero a terceira geração de artistas urbanos do Brasil. E desde então comecei a grafitar em 95, né, sempre em busca de uma forma clássica na época, de escrever meu nome com letras coloridas, formatos diferentes, para em 98 eu migrar para uma arte mais abstrata, na época influenciado por Basquiat, né, que foi o meu mentor assim, no sentido de perceber a liberdade da arte, né, onde eu poderia justamente quebrar certos paradigmas de achar que a arte era uma coisa muito perfeita, muito assim, figurativa, aquela coisa muito, né? E fui muito mais pro lado da expressão, da influência da cidade, que sempre foi a minha maior referência às grandes cidades, né? É interessante isso que você está falando. Uma vez eu fiz um trabalho com um grafiteiro, que você inclusive deve conhecer, e a gente fez um percurso desde onde ele morava até o centro de São Paulo, vendo todos os trabalhos, e ele falava muito dessa questão do pertencimento à cidade. Então o grafiteiro tem um pouco disso, né? Dele se querer fazer presente, porque normalmente eles vêm das periferias e querem dizer, eu sou também desta cidade, esta cidade também me pertence. Tem um pouco isso, Zezão? Tem. Eu acho que, assim, não dá pra gente generalizar a opinião do grafiteiro, do artista urbano, mas num consenso geral, os artistas sempre tiveram essa necessidade de espalhar sua marca, seu nome, a sua arte pela cidade, né? E comigo não foi diferente, eu sempre tive essa ambição, desde o início, de, puxa, vou fazer uma aqui na Zona Sul, vou na Zona Norte, vou pegar aquela avenida que passam centenas de carros por minuto. Então a gente sempre teve uma necessidade, a gente fala o Ibope, né, de ter esse reconhecimento, não pelo mercado de arte, né, que hoje é diferente depois de tantos anos, mas na época a necessidade do artista sempre foi ter o Ibope e o reconhecimento pelo movimento, né? Então, tipo assim, pô, onde eu andei, eu vi o seu desenho, fui naquela avenida, vi um novo seu lá no centro, vi um que você fez. Então essa sempre foi a nossa maior vontade, né, e necessidade de espalhar o máximo possível a nossa arte para a cidade, para na época ter o reconhecimento dos próprios artistas e do movimento, para depois de muitos anos ter o segundo reconhecimento como artista, né, pelo meio acadêmico, as galerias, né, os críticos de arte, que isso foi um segundo reconhecimento que eu tive. Você chegou a fazer aulas de pintura, desenho? Você estudou alguma coisa referente a isso? Ou sempre você trabalhou o grafite, nunca pegou tela? Como que é esse processo? Então, a minha história é assim, eu sou um artista autodidata, né? Eu estudei só até a 6ª série, nunca soube desenhar nada até hoje, né? Engraçado falar saber desenhar ou não saber desenhar, mas eu me considero uma pessoa que não sei desenhar.
E essa coisa não técnica, de não saber desenhar, e essa necessidade de me expressar com as influências dos artistas mais do abstrato, me fizeram desenvolver um desenho abstrato, não muito técnico, mas que criou como se fosse uma identidade minha, né? E uma lindeza das linhas, né? Porque as suas linhas, gente, olha isso, é fantástico. O trabalho do Zezão é incrível, né? E aí, no decorrer desses 28 anos, eu também fui numa busca mais em lugares inusitados das grandes cidades, né? Para no final dos anos 90 eu entrar numa galeria subterrânea, por motivos de depressão na época, de dificuldades da vida, e comecei um trabalho num lugar inóspito, né? Um lugar que ninguém poderia ver minha arte a não ser as baratas e os ratos. E infelizmente algumas pessoas eu acabei conhecendo nesses lugares, como usuários de droga, pessoas que não tinham lugar onde morar e usavam desses lugares para se habitar, para se abrigar, né? Para se esconder. E aí desde então eu também comecei um trabalho também de fotografia, né? Ou seja, o motivo que me motivava a fazer meu trabalho nas cidades, nas ruas, era sempre a busca de uma paisagem diferente, né? Então aquela coisa de, no início eu tinha o meu trabalho e tinha um registro da minha pintura. Depois eu comecei a conhecer lugares diferentes, abandonados, lugares de exclusão social, lugares violentos, e comecei a ver beleza nesses lugares feios, né? Esses lugares esquecidos da cidade. E aí quando eu fazia meu trabalho eu sempre dava 10 passos para trás para tirar foto né, do local e não da minha arte, do desenho do meu trabalho. Sim, que interessante. Então no início eu fazia o registro da minha pintura naquela fotografia, depois eu comecei a incluir esse conceito de tipo assim, o que é mais relevante na minha arte, eu acho, são os lugares que eu busco para pintar. Então sempre foram lugares de exclusão, lugares abandonados, lugares sujos, né, descarte de lixo. E eu vi que todo aquele lugar a minha arte era uma coisa de uma conversa com a arquitetura. Ela se integrava, né? Com a arquitetura, com a situação. E aí grafitar também sempre foi para mim uma coisa de vivência, né? Então assim, nesses lugares eu tenho lembranças do cheiro, tenho lembranças de momentos um pouco difíceis, de abordagens difíceis de pessoas que moram nas ruas. Então, né, já fui várias vezes, quase fui assaltado, várias vezes eu tive que chegar nesses lugares e ter uma comunicação com essas pessoas que são, né, pessoas excluídas da nossa sociedade, para falar, eu vim fazer uma arte aqui para vocês, né? Então, no contexto geral, o grafite, diferente das artes plásticas e do ateliê, ela é uma arte democrática, né? É uma arte que está para todas as pessoas e muitas das vezes vem com um ar de denúncia, né, também, né? Eu também sempre me vi como a minha arte, vinha atrás da minha arte uma denúncia de uma exclusão social ou de um descarte ilegal de lixo ou a qualidade da água, né? Inclusive o azul da minha arte também, depois com o tempo, e tudo remete a ondas, a água, se atrelou né? às questões das águas, né? Então eu há 23 anos faço um trabalho em córregos, galerias subterrâneas e rios da cidade, né? Então esse azulzinho é como se fosse a água limpinha dos lugares sujos, né? Então tem várias interpretações que o meu próprio público, os meus próprios fãs interpretaram na questão da minha própria arte, né? Zezão, como foi o primeiro contato seu com galeria? Alguém te encontrou na rua, ou através de um trabalho que alguém viu um marchand e foi atrás de você? Como é que você chegou na galeria? Em 2003, né, eu já tinha meu trabalho já assim reconhecido na rua, e no final dos anos 90 foi também quando eu comecei a fazer as primeiras publicações em redes sociais, né? Na época, a primeira rede social que eu tive foi o Fotolog, que era uma comunidade lá, e aí eu comecei a postar lá, né? Antigamente não usava a internet. A internet é uma ferramenta que ajudou a popularizar muito qualquer segmento, né? Então usei a arte, aquela ferramenta, para divulgar
o meu trabalho, que inclusive os próprios brasileiros e paulistanos não tinham acesso a essas imagens, porque meus trabalhos sempre foram em lugares escondidos. Ah, no subterrâneo? Em lugares abandonados. Eu tinha algumas coisas em avenidas, mas 90% do meu trabalho era em locações invisíveis. E aí quando eu coloquei esse trabalho lá, se tá na internet, cai na rede mundial, né? E aí eu conheci pela internet uma pessoa que se dizia ser muito minha fã e tal. E um belo dia encontrei ela na rua, estava grafitando na rua, essa pessoa parou o carro e falou: meu, você que é o Zezão? Eu falei: sim, eu sou o Zezão. Pô, muito prazer. Eu sou a Mariana Martins, filha do Aldemir Martins. Olha só! E, que legal! Né, adoro a sua arte, movimento grafite. E, meu, queria ter um trabalho seu. A minha ideia uma hora é montar uma galeria de arte urbana, que isso até, né, no início dos anos 2000, a arte urbana no Brasil ainda era vista, até o final dos anos 90, uma arte marginal, cheia de preconceitos, tal, tudo, mas essa pessoa, porque já vem de uma vivência artística, era um pai artista, tal, tudo, e com uma visão mais contemporânea, falou assim: não, a gente está pensando em abrir uma galeria de arte urbana. Como assim? Ela perguntou: se você pinta quadros, essas coisas. Eu falei: olha, eu pinto, mas eu nunca comercializei. Pinto porque é vontade também, né, de sair do spray para um pincelzinho, para uma superfície menor. Então, sempre nessas andanças em lugares abandonados, lugares sujos, sempre achei muita coisa no lixo, tipo porta de armário, placa, essas coisas que até hoje eu tenho no meu ateliê, para ressignificar, né? Então, eu meu desenho e ressignificava uma coisa que foi descartada, né? E ela achou aquilo muito bárbaro e ela falou: meu, então vamos fazer uma gravura na época, em 2003, e eu vou montar uma galeria, vamos ver o que dá certo, se dá certo. E aí ela comprou na época um desenho meu, para fazer uma gravura. Putz, na época era motoboy, né? Eu já fazia arte, né? Já era um grafiteiro, mas eu não vivia da minha arte, né? Isso é muito interessante também, porque assim, a maioria das pessoas hoje elas veem a arte como uma profissão, como uma fonte de renda, né? E eu acho que o artista, o verdadeiro artista, o artista nato, ele faz arte por uma questão de necessidade, né? A comercialização e o reconhecimento é uma consequência. Exato, então, perfeito. De 95 a 2004, eu estava numa necessidade de me expressar, né? E eu era já motoboy, eu tinha um salário na época de R$700, vivia com isso, mas a arte estava presente na rua. E foi a primeira vez que eu comercializei uma arte minha naquela época, um desenho para uma gravura. Se não me engano, foi comerciar R$500, eu não acreditei que eu, naquela época, né, com um pedaço de papel, não tinha Photoshop, coisa eletrônica, computador, não. Fiz um desenho no papel, ela falou: vamos fazer uma gravura, meu, pagou aquilo. Eu falei: meu, que incrível. E depois, logo na sequência, abriu essa galeria e ela me propôs uma exposição individual. E eu fiz a minha primeira exposição individual em 2004, né? Em 2005 foi quando a mídia me reconheceu como artista, porque tinha esse trabalho super polêmico de fazer trabalho em lugares, galerias subterrâneas, tudo. Então isso ajudou mais ainda nesse reconhecimento de galeria, né? Porque quando você faz na rua, todo mundo tem acesso, então ficou uma coisa muito popular, muito fácil. Mas para esse público, vamos falar, mais elitizado, mais intelectual da arte, acabou ajudando a mídia, porque a mídia justamente, ela toda hora me procurou com o microfone na cara. Por quê? Né? O que a gente está conversando aqui, eu toda hora falo: mas por que você faz isso? Por que você faz arte? Por que nesses lugares? E automaticamente eu tinha todos os motivos de por que eu fazia isso ou aquilo, ou o significado da minha arte, e as pessoas foram entendendo os motivos da minha arte e demonstrando interesse, né? Então eu fiz minha exposição, depois já logo na sequência eu fiz uma exposição internacional em Nova York, e aí comecei a viajar ao mundo. Então esse conjunto de reconhecimentos que começou da rua, depois de uma galerista, depois da própria imprensa, ajudou a fomentar a minha arte para mim chegar num patamar que até então desconhecia, né? Eu nunca fui uma pessoa ambiciosa assim, no meu reconhecimento. Eu sempre tive muito mais a necessidade de fazer minha arte do que as consequências que vieram naturalmente, que foi o reconhecimento,
a oportunidade, a venda da obra, o dinheiro, né? Isso foi tudo assim muito natural. Eu nunca coloquei isso na frente. Sim, sim. E foi uma consequência, né? E eu sempre percebi que os artistas sempre tiveram essa ambição de falar, eu faço arte porque eu preciso vender, eu faço arte porque eu preciso estar na galeria, eu preciso ser famoso, né? E eu fiz um caminho talvez inverso. Eu falei, sempre foi uma necessidade de fazer, né? E eu nunca, para mim, eu até hoje seria um motoboy, um grafiteiro maluco da cidade que sempre fez os trabalhos espalhados por todas as grandes cidades. E aí uma hora essa coisa aconteceu naturalmente. Para mim foi tudo tão muito novo que também no início nem soube administrar muito isso, sabe, a oportunidade. Então tive que, né, eu vendo uma adolescência super rebelde, punk, eu fui pichador. Então a minha arte no início, né, Cristine, pessoal, tinha um motivo que era de afrontamento com a sociedade, né? Anticapitalista, antissociedade, a gente até falava um F contra o sistema, né? E por causa da minha bagagem de vida, né? A minha vida me colocou numa situação assim, depois que eu perdi meus pais, depois que aconteceu muita coisa ruim na minha vida, a minha arte era o motivo da minha arte, era como se fosse uma coisa contra o sistema mesmo, de afrontar a sociedade, porque eu era um motoboy. Eu era um cara que vivia preconceitos, né? Onde eu passava, entrava no banco, a porta travava. Sim. Chegava numa empresa para entregar um contrato, os caras ficavam me olhando assim. Então o motivo da minha arte no início era muito de afrontamento. Justamente porque na década de 90 o grafite era uma coisa de porque preconceitos. Grafite e pichação era pichador, isso, né? Grafiteiro não era grafiteiro, era pichador. Então tudo era pichador. Um dos maiores motivos de fazer, além do reconhecimento, era uma coisa de afrontar e tal, né? E aí chegou uma hora que eu consegui esse reconhecimento, depois de também muitos anos de luta, de insistir numa coisa que não tinha futuro nenhum. E eu falei assim, bom, então se agora eu estou entrando dentro de um outro patamar, que é galeria, arte, colecionadores, tal, tudo, eu vou ter que também entender como funciona esse mecanismo, né? Então tive que me reconstruir como pessoa. Mas também. Foi muito interessante, uma coisa que me chama muito a atenção na tua obra, porque embora você tenha entrado para um outro universo, você não perdeu a sua essência, né? Porque não. A sua arte continua manifestando sempre aquela coisa da arte de rua mesmo, né? Então você tem uma alma na tua obra que não se perdeu, você não se deixou corromper pelo mercado de arte, né, Zezão? Você continua seguindo a tua trajetória, a tua linha de trabalho, né? Eu acho que assim, uma vez que a minha geração de artistas, hoje, assim, 1 ou 2% se mantém vivo na rua, né? Eu acho que a gente tem que respeitar sempre a opinião de todo, mas quando a gente era muito jovem, a gente era muito ideológico. Principalmente com essa questão de rua. Não, porque eu tô na rua, porque eu fiz, porque é ilegal, porque a polícia me parou. Então tinha uma coisa meio do ego da rua. Sim. E eu sempre fui, da minha geração, o artista mais velho. Então assim, eu sempre fui o mais medrosão para certas situações, tal, tudo. E é engraçado, porque de toda a minha geração, hoje esses artistas que eram artistas da rua, se transformaram somente em artistas de ateliê, se transformaram em artistas mais comerciais mesmo, e perderam essa essência que, para mim, eu ainda tenho essa coisa ideológica dentro de mim, que é assim, se eu vim dessa escola que é a rua, se a rua me deu tudo que eu tenho hoje, desde oportunidades, reconhecimento, dinheiro, fama, tal, tudo, eu acho que aí é uma filosofia muito minha, né? Que eu tenho que manter isso vivo. Sim. E não por uma questão só ideológica, e sim por prazer, porque mesmo com 51 anos de idade, quando eu vou para a avenida, para a rua pintar, é muito prazeroso ainda o cara para o carro, quer tirar uma foto com você. Então tem coisas que aqui dentro do ateliê não tem nada a ver com a rua, né? Aqui você está numa situação de conforto, você está pintando um objeto, com ar-condicionado, com a Coca-Cola, sei lá, com as coisas que a gente gosta, que tranquilo. Não. O ambiente rua é um ambiente que você está propício a um assalto, a polícia te abordar, a pessoa te xingar, a pessoa te elogiar. Então, são coisas muito diferentes. Hoje você trabalha no seu ateliê, hoje você comercializa diretamente as suas obras, né? Sim.
Você tem um espaço, aonde nós estamos? Que bairro é esse? Nós estamos aqui no meu ateliê, que fica no bairro da Vila Clementino. Então aqui é onde eu produzo as minhas obras de ateliê, né? E é onde eu tenho também o meu acervo, que é um lugar público, mas não é um lugar de porta aberta. Então eu recebo as pessoas aqui sempre com agendamento, até porque eu também não estou todos os dias aqui, né? Você gosta desse contato direto, porque agora você não tem um intermediário, você comercializa direto para o público final. Você curte isso? É interessante você conversar com o consumidor final da sua obra? E eu acho muito interessante, porque assim, eu como artista que passei por várias galerias, eu acho que galeria é um lugar de arte onde se comercializa obra de arte. Mas eu tenho um feedback de alguns colecionadores que vieram diretamente até mim porque preferiram ouvir sobre cada obra que eu produzi, o que é a história de cada obra. E às vezes o marchand, o galerista, ele não consegue traduzir de fato o que realmente está por trás de uma obra, né? E eu acho que também tem muito colecionador que quer conhecer o artista, a história dele, visitar o seu estúdio, né? Muito legal. Então também o público ele é muito variado, né? Tem uma galera mais tradicional que acha mais seguro ou confortável comprar numa galeria, mas eu tive muitas situações que pessoas passaram na galeria e vieram atrás de mim diretamente, porque acho que esse contato direto com o artista tem mais verdade. Com certeza. Então, pessoal, nosso objetivo sempre, quando a gente tenta conversar com os artistas e tirar deles toda essa essência, é mostrar para vocês a importância que tem quando a gente olha para uma obra de arte, ver mais do que uma assinatura e entender todo um contexto. Então, o trabalho que a gente procura fazer é justamente esse, de passar para o público final a verdade do artista. Não aquela coisa da assinatura, do valor de mercado, não sei o que, mas é importante quando você tem uma obra, você ter valor agregado, você ter a história, né, o contexto todo daquela obra. Então, quando você conhece a trajetória de um artista, você vê toda a dificuldade, todos os tropeços que o artista dá, quanta coisa ele supera. E aí ele se vê agora num ateliê reconhecido, trabalhando direto com o público final. É tão bacana. E se você tem uma obra de um artista como esse, você não tem que ter uma obra do Zezão assinatura, você tem toda uma história numa obra que você está adquirindo. Então o propósito desse nosso canal é justamente esse, levar a vocês a oportunidade de comprar obras de arte com mais consciência e com toda a segurança, porque a gente procura sempre fazer com que você se certifique daquilo que você está adquirindo, né? Então, Zezão, eu não tenho palavras para te agradecer por ter recebido a gente. Foi uma grande alegria poder conversar com você, ouvir a tua história. Esse depoimento é tão importante, não só para o consumidor final, para o público, para o apreciador de arte, mas para os artistas que estão começando, que vejam, né, que é possível sim. É possível sim, sempre vai ter aquela pessoa que vai te abrir uma porta e que você vai poder mostrar o teu trabalho e chegar como chegou aqui o nosso querido Zezão. Então, pessoal, vocês que nos assistiram até aqui, assistam também os nossos outros vídeos, curtam, compartilhem, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Zezão, muito obrigada, viu? Obrigada por tudo, até uma próxima. Valeu, Cristina. Obrigado a vocês.